26. Gênesis 26. Versículo 17. Gênesis 26, versículo 17. Aleluia. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Feche seus olhos, irmãos, faça essa oração comigo nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou nessa noite por tudo, por cada vida que se encontra aqui nessa noite. Muito obrigado, Jesus, pela vida dos seus filhos. Muito obrigado, Jesus, pela vida, meu Pai, meu Deus, pelo coração dos seus filhos. Meu Deus, muito obrigado, Jesus, porque eles estão aqui com o coração aberto. Meu Deus, e nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Meu Deus, e eu creio que grandes coisas o Senhor tem, meu Deus, para nós nesse dia de hoje. Meu Deus, vem, meu Pai, nessa hora e alcance o nosso coração pela Sua palavra. Faça em nós, Jesus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós queremos ouvir a Sua voz. Nós queremos ouvir o Seu chamado. Nós queremos ouvir, meu Pai, a Sua palavra. Nós queremos, meu Pai, sair daqui nessa noite com a certeza plena de que mais uma vez o Senhor nos alcançou e transformou a nossa vida em o nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Louvado seja Deus por isso. Pode se sentar, irmãos. Queridos, hoje eu quero falar sobre avivamento. A bênção de perseverar em cavar poços. Esse é o tema dessa palavra que Deus tem compartilhado comigo ao longo dessas últimas semanas. E aprove Deus que nesse dia de hoje poder compartilhar com vocês avivamento, a bênção de perseverar em cavar poços. E mais do que nunca, irmãos, eu acredito que aqui é unânime a todos de que nós precisamos de um avivamento. Você que tem essa plena certeza e essa vontade paira no seu coração, que nós precisamos de um avivamento urgentemente. Você pode dizer isso para o Senhor, falar: Senhor, derrama o seu avivamento. Agora, irmãos, eu creio que o cenário que se configura é propício para o que Deus vai fazer. Quando nós olhamos para o cenário, quando nós olhamos para tudo que tem acontecido e olhando também para a história dos grandes avivamentos, o cenário que se configura é propício para um grande avivamento que Deus Ele quer, e eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele vai derramar. Mas, irmãos, eu não posso também ser hipócrita de dizer que quando eu olho para o material humano, e quando eu falo isso, eu estou falando de mim, que se chama eu digo para o Senhor e falo com Ele: Senhor, quando eu olho para mim mesmo, eu falo assim: será que o Senhor vai fazer? Quando eu observo para mim, quando eu olho para mim, quando eu olho para o cenário, irmãos, eu falo: Senhor, esse é o tempo. Mas quando eu olho para mim, eu falo: meu Deus. Por quê? Porque surgem algumas perguntas. Quando eu olho para mim mesmo, eu pergunto: como que Deus vai fazer?
Será que eu estou apto para experimentar desse avivamento? E é exatamente hoje, irmãos, através dessa palavra que eu quero falar para vocês. 5 pontos, bem rápido. Acredito que eu não vou estender muito. E essa pregação é baseada exatamente nesse texto que nós lemos. Tendo em vista que a Bíblia fala, iniciando no capítulo 26 do livro de Gênesis, que houve uma fome muito grande na terra. E a Bíblia fala, acompanha comigo, a Bíblia fala que Deus falou com Isaac para não descer para o Egito. Havia fome na terra, versículo 1. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha aí. Peregrino nessa terra e serei contigo, abençoarei, porque a ti e a sua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Percebe-se, irmãos, que o cenário era caótico. Por quê? Porque tinha fome. O cenário era caótico, por quê? Porque não tinha nada. E quantas das vezes nós olhamos para o lado e percebemos essa mesma sintonia com os dias de hoje? Politicamente falando, sim ou não, irmãos? Politicamente falando, economicamente falando, espiritualmente falando, irmãos, em todos os sentidos, quando nós olhamos para o lado, ao redor, no Brasil, para o lugar onde nós estamos inseridos, muitas das vezes nós falamos assim: meu Deus, o que vai ser dessa terra? Sim ou não? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós estamos, pelo Espírito Santo, fazendo hoje, nós chegamos à conclusão que Deus pode e Ele vai fazer. Agora, eu quero falar sobre 5 coisas, esses 5 pontos. Primeiro, o deserto precisa superar. Desculpa. O desejo precisa superar as suas forças. Primeira coisa, o desejo precisa superar as suas forças. Segunda coisa que nós vamos falar: retira os entulhos. Terceiro, pela perseverança, a água jorrará novamente. Quarto, faça o que outros fizeram e que deu certo. Quinto, Jesus é a fonte de água vivas. Jesus é tudo que precisamos. Primeiro ponto, irmãos, o desejo precisa superar as suas forças. A Bíblia fala que houve uma fome muito grande naquele lugar. Deus falou com Isaac para não descer para o Egito. Fique em Gerar, fique nessa terra, que eu vou te abençoar aí. E a Bíblia fala que Isaac, juntamente com os seus servos, acompanha comigo no versículo 6. Versículo 6 vai dizer assim: olha, assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de uma mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura dizia ele: não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era famosa. E aconteceu que esteve ali muito tempo. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por sua janela e viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque e Isaac lhe disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isso que os fizesse, facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Engrandeceu-se o varão, e engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os seus servos
de seu pai. Ele tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse-lhe também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderosos te tem feito do que nós. Então Isaac se foi dali, fez seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac a cavar poços de água que cavava nos dias do seu pai Abraão. Aqui o texto, irmão, está nos mostrando que Isaac, ele habitou num lugar e ele teve muitos empecilhos. Um dos empecilhos que ele teve foi a inveja. Outro empecilho que ele teve foi exatamente o fato de aquele lugar ser dominado por outras pessoas. E mediante os empecilhos que foi se configurando na vida dele, a Bíblia também vai dizer que todo poço que ele cavava, os filisteus vinham e tomavam dele. Os filisteus vinham e falavam: não, esse poço aqui é nosso, esse poço aqui não é seu. E ele ia e cavava outro poço. Agora, o que nós precisamos aprender, irmãos, é que o nosso desejo precisa superar as nossas forças. Porque muitas das vezes nós não temos mais força para cavar mais. Sim ou não? Eu me encontro assim, irmãos. Quantas vezes eu já falei para o Senhor: Senhor, eu não tenho força mais para cavar. Eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais. Sabe, irmãos, e quantos personagens bíblicos também chegou a esse ponto? Lembra do apóstolo Paulo dizendo ao Senhor: Senhor, ele falou assim: olha, por 3 vezes eu orei ao Senhor para me tirar desse espinho da carne. Qual que foi a resposta do Senhor para ele? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Só que, irmãos, por que nós precisamos entender que o nosso desejo precisa superar as nossas forças, mesmo que em algum momento a nossa força se esvaiu ou se acabou, mas se ainda existe um desejo pairando no nosso coração, é o suficiente para Deus pegar esse desejo e transformar a nossa vida, transformar a nossa história. Porque de verdade, irmãos, às vezes as forças vão embora, às vezes as forças se acabam. Mas olha o que a Bíblia diz, Salmo 27, versículo 4. Vamos pegar os versículos aqui para corroborar. Salmos 27, verso 4. Olha o que o salmista vai dizer. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. Olha o versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-ás sobre uma rocha. Porque no dia do que, irmãos? No dia da adversidade. No dia da adversidade, eu quero te dizer que o desejo precisa superar as suas forças. No dia da adversidade, você precisa encontrar uma rocha para você se esconder. É isso que o salmista está dizendo. No dia da adversidade, eu estarei escondido numa rocha. Quem é essa rocha? A rocha inabalável tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha que os construtores rejeitaram, é a rocha inabalável. E no dia da adversidade, se eu e você estivermos escondidos nele, se nós estivermos escondidos nela, nada vai nos abalar
Salmo 42, versículo 1. Esse salmo é um salmo que eu assim, mais aprecio assim, irmãos, para poder meditar. Olha o que ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Imagina um homem falando consigo mesmo de que a lágrima dele estava questionando o Deus dele. É isso. As lágrimas dele questionavam ele. Quando me lembro disso, dentro de mim, olha isso, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação e na sua presença. Esse salmo, irmãos, deixa eu te explicar, é de uma pessoa que um dia viveu algo espetacular na presença de Deus, sobretudo dentro do contexto, fala que no alto do monte, sabe, Davi tinha colocado um tabernáculo, que era chamado tabernáculo de Davi, tabernáculo de Sião, e nesse alto do monte as pessoas, existiam levitas, homens, que ficavam ali dia e noite, como numa sala de oração, orando e adorando e buscando a Deus, e nesse lugar Deus vinha e manifestava a glória dele, manifestava a presença dele. Aqui o salmista está lembrando desses dias, dos dias gloriosos, dos dias que viveu tempo incríveis na presença de Deus. Mas olha o que ele está dizendo: quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma. Quantos de nós somos assim, irmãos, que lembramos de tempos incríveis que vivemos na presença de Deus, quando a presença dele era manifesta, quando nós de verdade tínhamos a nossa vida, reputava a nossa vida como perca, e que nós tínhamos de verdade a presença dele, a glória dele sobre nós. E às vezes, irmãos, de um dado determinado momento, é tempo de sequidão, é tempo, sabe, queridos, de fome, é tempo de nós voltarmos a cavar poço, e às vezes nós estamos como esse salmista, sim ou não? Quantos que se identificam com esse salmista aqui, irmão? Eu vou levantar as duas mãos, porque eu me identifico demais. Senhor, onde está a tua presença? Onde está a tua presença? Eu me lembro dos dias quando nós íamos em procissão para a casa do meu Deus, em festa. Meu Deus. E a Bíblia fala assim, olha, Salmo 73, 25. A quem tenho eu nos céus, Senhor? E não há na terra quem eu deseje além de ti. A minha carne, meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O que nós temos, irmãos? Aqui está mostrando o desejo do salmista. Qual era o desejo do salmista? 27, versículo 4 está dizendo: uma coisa eu vou pedir, eu quero permanecer nisso, eu quero estar na presença dele. Salmo 42, porque está batido a minha alma, fique tranquilo, daqui a pouco ele vai derramar de novo. Salmo 73, ele está dizendo: eu não tenho mais nada além dele, eu só tenho ele, eu só tenho Deus, por isso eu vou continuar gastando a minha vida com ele. Agora, irmãos, percebe-se que Gênesis 26 mostra que Isaac tinha um desejo. Fala assim: eu preciso ter um desejo. Qual que era o desejo de Isaac contra Agar? Quais as dificuldades que ele enfrentou? Os filisteus, o lugar, o vale, números, inveja. Ele não parou. Eu não consigo olhar para esse texto e ver ele parando.
poços, de buscar pela água. Eu não consigo olhar para esse texto e falar assim: Isaac desistiu, eu vou desistir também. Eu não consigo olhar para esse texto e falar assim: acabou para nós. Eu não consigo isso. Olha o que esse texto está dizendo: que Isaac tinha desejo de encontrar água. Os outros textos que eu li, o salmista fala aqui, em suma, que a alma desejava a presença de Deus. Talvez esse precisa ser a nossa principal preocupação nesses dias. Eu preciso desejar novamente a presença dEle. Eu preciso desejar novamente a glória dEle. Sabe por quê, irmãos? Um dia eu aprendi que todo aquele que consegue colocar os olhos em Jesus, todas as outras coisas ficam ofuscadas, se tornam pequenas. O mundo se torna pequeno, a filosofia humana se torna pequena, tudo aquilo que está ao redor se torna ofuscado. Por quê? Porque você conseguiu colocar os seus olhos em Jesus. Como está o nosso desejo? Quero fazer esse exercício de reflexão. Se é que, sabe, queridos, como está o nosso desejo por Ele? Talvez você tenha desejado a presença dEle. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá, vamos levar outros a desejar essa presença. Vamos levar outros a desejar essa presença de novo. Porque foi para isso que nós fomos chamados, sim ou não? Nós não fomos chamados para fazer com que pessoas gostem de nós. Nós fomos chamados para fazer com que pessoas amem Jesus. E por conseguinte, elas vão amar o próximo. Estamos errando, irmãos, nos pontos. É Ele. O desejo tem que ser por Ele. O desejo tem que ser pela presença dEle. Olha aí, irmãos, o desejo precisa superar as suas forças. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nesse dia de hoje. Se talvez eu estou profetizando inclusive sobre a minha vida, se a sua força foi embora, ei, se o desejo ainda continua, Deus é suficiente para pegar essa chama no seu coração, e transformar em algo grandioso na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu discipulado, no seu trabalho, nos seus filhos, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Deus é suficiente para transformar esse desejo em algo poderoso. O que eu falei para o Senhor esses dias: Senhor, que eu não tenho força não, mas dentro de mim existe um desejo muito grande, mas eu não tenho força. Ele me mostrou esse texto, que o desejo ele precisa superar dentro de nós. Eu não sei fazer igreja disso. Eu não sei. Quem te disse que nós sabemos fazer igreja? Quem te disse que nós conseguimos fazer igreja? Nós estamos aprendendo com quem? Com Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar aprendendo com Ele, porque a Bíblia fala que Ele é o cabeça. Sim ou não? Você já viu um pé ser liderado pelo próprio pé? Não, é a cabeça que dá o quê? É a cabeça que dá o quê? Comando-nos. Jesus que está nos liderando, Jesus que está nos conduzindo. A Bíblia fala que Ele é o pastor das nossas almas. Nós não sabemos fazer nada. E às vezes nós, falo isso de mim, aprendemos um pouquinho que seja, pensamos, irmãos, que somos alguma coisa. Não, somos pequenos, sabe, queridos, somos os mais menosprezíveis da casa de Deus. Não tem problema, irmãos, e que diminua eu, como João Batista diz, João 6,30, não esqueça esse texto. João 3,30, que diminua eu para que ele cresça. Então, o desejo precisa superar as nossas forças. Mesmo que não tenha força, se existe um desejo, não se preocupe, Deus irá fazer. Segundo, a Bíblia fala assim, irmãos,
que Isaac retirou os entulhos. Veja, a tarefa de buscar água, de cavar poços, não é fácil. Não é fácil. E aqui a Bíblia está dizendo que Abraão, seu pai, tinha cavado poços e que esses poços foram entulhados. Eles foram entulhados pelos filisteus. Agora aqui, a Bíblia está dizendo que Isaac desentulhou os poços do seu pai. E quantos de nós, vamos ser sinceros, que temos histórias, pessoas que viveram antes de nós, que viveram uma vida espetacular na presença de Deus, testemunhos incríveis, e que você olha para a história desses homens e mulheres de Deus, eles fizeram coisas incríveis na presença de Deus, viveram coisas incríveis na presença de Deus, e que nós paramos de fazer o que eles fizeram. Olha o que a Bíblia está dizendo: que Isaac desentulhou os poços do seu pai. Aqui os entulhos representam, irmãos, eu quero trazer três coisas. Primeiro, pecado. Segundo, incredulidade. Terceiro, a omissão. Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer assim, olha, em Isaías 59, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou tampado para que não possa ouvir. Mas as vossas, no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Aqui o texto está dizendo que o que está atrapalhando de você chegar, de nós chegarmos na água, é exatamente os entulhos, e os entulhos aqui, irmãos, trazendo de uma forma prática o pecado. Isaías está dizendo que o que faz com que nós tenhamos a percepção de que os ouvidos do Senhor estão tapados, a sua mão está encolhida, é exatamente o pecado. Não é que os ouvidos dele, isso ele está dizendo, não, os ouvidos dele não estão tapados, não, a mão dele não está encolhida, pelo contrário, o que tem feito você se sentir dessa forma é por causa das iniquidades, é por causa do pecado. E muitos de nós estamos assim, queremos água, mas não queremos pedir perdão pelos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. O que nos distancia de Deus é exatamente a convicção do pecado. Essa palavra convicção, ela entra perfeitamente quando nós falamos assim, que o que nos faz nos achegar de Deus é exatamente a convicção de que fomos perdoados. Qual a convicção que você tem carregado? A convicção que você tem sido um pecador assíduo, ou a convicção de que a morte de Cristo foi suficiente por você e que Ele lavou o seu sangue, lavou os seus pecados, melhor dizendo, na cruz do Calvário? Qual convicção estamos carregando? Retira os entulhos, retira os pecados. E quando nós falamos, irmãos, de pecados, também lembramos, irmãos, da incredulidade. Marcos capítulo 9, versículo 24. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu amo esse texto, irmãos. Marcos 9, 24. Essa passagem, Marcos 9, 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, ele está falando assim: eu creio, mas eu tenho dúvidas. Procura isso, né? Como podemos crer e
e ser incrédulo. O texto está dizendo, queridos, que logo após Jesus Cristo descer no Monte da Transfiguração, se chegou a Jesus um jovem, que é chamado de jovem lunático a partir do versículo 14, juntamente com seu pai, e ora ele era jogado no fogo, ora ele era jogado na água. A Bíblia fala que Jesus Cristo disse, assim no versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Falou para o pai daquele jovem. E ele falou assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Agora, irmãos, trazendo para o texto de hoje, muitos de nós estamos assim. Cremos, porém temos dúvida. Acreditamos até certo ponto. Depois desse certo ponto, começamos a ter incredulidade. Pedro também foi assim, né? Quando ele andou por cima das águas. A Bíblia fala que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou por cima. Mas quando ele olhou para a força do tempo, ele duvidou e afirmou. Agora, irmãos, nós precisamos arrancar pelo Espírito Santo de Deus toda a incredulidade que tem parado no nosso coração. Uma das coisas que atrapalha o avivamento de Deus, ou nós alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, é exatamente a incredulidade. Nós não podemos ser incrédulos, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Retire os entulhos, retire o pecado, retire a incredulidade. Agora, entenda algo: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Quem vai conseguir nos dar uma fé genuína é exatamente o Espírito Santo de Deus. Terceiro, dentro desse tópico, não sejam omissos. Irmãos, a omissão é uma das piores coisas que pode acarretar na vida do discípulo. Porque nós não olhamos para esse texto e vemos Isaac ser omisso. Isaac não deixou de cavar poços. Isaac não deixou de fazer aquilo que precisava fazer. Isaac não deixou de desentulhar os entulhos, tirar os entulhos daqueles poços. Pelo contrário, ele fez o que deveria fazer. Agora eu e você, irmãos de verdade, o que nós temos que fazer, nós vamos ter que fazer. Nós não podemos ser omissos para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Ele vai derramar. Irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Quantos que estão entendendo? Quantos que estão entendendo? Diga amém. Fala para o seu irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala assim: ó, retira os entulhos. Pode falar forte, fala assim: retira os entulhos. Agora, irmãos, é bom abrir um parênteses aqui para dizer que o inimigo da nossa alma é Satanás. Amém? O inimigo da nossa alma é Satanás. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que agem, que atuam nas regiões celestiais. Então nós até hoje, 24 de maio de 2026, temos um inimigo declarado, Satanás. E você acha que nós, agora falando coletivamente falando, individualmente também falando sério, você acha que nós, irmãos, vamos conseguir chegar ao pleno avivamento, ou Deus vai derramar sobre a nossa vida, sem que antes o inimigo tente atrapalhar isso? Quem aqui acha que vai ser fácil? Vai. O inimigo, ele não quer que a sua igreja, não quer que os seus filhos vivam a vida avivada. Estava conversando com o Júlio essa semana. Quantas vezes nós começamos a fazer algo e paramos? Começamos a orar, começamos a ler a Bíblia, começamos a fazer as coisas e paramos. Quando nós pegamos o si, nós deixamos de lado, sim ou não? Por quê? Porque
porque o inimigo está agindo contra o propósito de Deus. É tempo de nós voltarmos aonde paramos, desentulhar poços novamente. Se você orava, ore de novo. Se você acordava de madrugada para orar, comece de novo. Se a sua Bíblia estava fechada na estante, abra ela, senta, chora na sua sala, leia um versículo, fica uma hora nem meditando nele, mas não tem problema. Em algum momento Ele vai vir te encher de novo. Em algum momento a presença de Deus vai parar ali na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Quando pense que não, isso vai impactar a comunidade de fé que você está inserida. Quando pense que não, isso vai impactar a sua casa, vai impactar o seu trabalho, vai impactar, queridos, o lugar onde Deus te plantou. Por quê? Porque aquilo que vivemos no coletivo é um reflexo daquilo que vivemos no individual. Que Deus falou isso comigo? Ele falou comigo assim: olha, você estava questionando, né? Como se eu pudesse questionar a vida pastoral, essa questão, né? De pastoreio, de muitos anos atrás. Será que era isso que Deus ele tinha para a minha vida mesmo? Sabe, não? Porque às vezes a gente questiona, né? Como se a gente pudesse questionar. E Deus falou isso comigo: olha, sua vida no coletivo precisa ser um reflexo da sua vida individual. Se você me ama no individual, as pessoas vão ver que você me ama no coletivo. Do contrário, é hipocrisia. Se eu chegar aqui em cima aqui e falar para você que está tudo certo, você me hipócrita. Está tudo certo. Eu preciso melhorar. Eu preciso avançar em direção àquilo que Ele está me oferecendo. Eu preciso crescer para baixo, como disse o Martin Luther. Cresça para baixo. De ouvir ele falando isso. Como é crescer para baixo? Crie raízes nos pés de Jesus. Enquanto o mundo está querendo crescer para cima, né? Sem tirando de lado aqui, né? Ou ser redundante, nós queremos crescer aos pés dele. Se jogar aos pés dele, se lançar aos pés dele, conhecer Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. É isso que nós queremos. Agora, sem devagar, porque eu já estava indo para longe. Sem fugir do texto, irmãos. Terceiro, pela perseverança há de jorrar novamente. É pela perseverança, irmãos, sempre será pela perseverança. Mateus 24, versículo 13. E aqueles que perseverarem até o fim será. Mudei a ordem aqui do texto que eu ia usar, mas é exatamente isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vamos lá. Hebreus 10, 36. Estou caminhando para o final, tá? Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que você precisa? O texto aqui da paciência, algumas traduções falam perseverança. Necessitais de perseverança, de paciência, para que depois de ter feito o que lhe foi proposto, alcance a promessa. Romanos 12, 12. Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É isso que é a palavra de Deus. E a glória do Senhor vai nascendo sobre a sua vida. Levanta-te, resplandece, persevera. Mais um pouco, vai mais um pouquinho. Por quê? Porque a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Porque a glória de Deus vai nascendo sobre a sua casa. Porque a glória de Deus vai nascendo sobre a sua família. Porque a glória de Deus vai inundar lugares que ainda tem trevas na sua vida. É isso que a palavra
Pode falar, fala assim, a água vai jorrar. Irmãos, a água vai jorrar novamente. Profetizo isso nessa noite. A água vai jorrar novamente na nossa vida, eu creio. Falo isso, irmãos, até mesmo como igreja. Nós sabemos muito bem que Deus tem uma grande coisa para fazer sobre nós como igreja. Deus tem grandes coisas para fazer sobre nós, irmãos, individualmente falando. E a água, pela perseverança, a água irá jorrar novamente. Deus vai abrir as janelas do céu sobre a nossa vida. Deus irá derramar do teu poder, da tua glória, da tua graça. Pessoas em nome do Senhor Jesus sairão de muitos lugares para ser tocados pela glória de Deus. Pessoas famintas, pessoas com sede, pessoas desesperadas, pessoas que querem apenas uma única coisa, que é a presença dEle, que é a glória dEle. Pessoas que não vai trocar a glória dEle por nada nesse mundo. Pessoas que vão se esconder para que Ele apareça. Pessoas que vão gastar tempo com Ele, que vai gastar sua vida com Ele. Eu profetizo isso nessa noite, que Deus vai levantar homens e mulheres com fome e perseverantes pela glória dEle, perseverantes por aquilo que se não vai se esvaziar, não vai se acabar, não vai se perder, porque tudo pode passar, mas a glória de Deus ela é permanente. 4. Faça o que outros fizeram e que deu certo, irmãos. Aqui talvez seja um erro nosso, porque muitas das vezes, irmãos, eu já ouvi pessoas falando assim, algumas coisas que as pessoas fizeram não precisa fazer mais nada. Já ouvi pessoas falando isso. Agora é uma nova estação, agora é um novo tempo, você precisa se adaptar, você precisa se adaptar à modernidade. A igreja precisa ser uma igreja moderna. De certa forma, irmãos, muitas coisas que temos aqui, lógico, é um reflexo da modernidade. Nós estamos aqui cultuando a Deus e, se assim Deus permitir, daqui a pouco essa administração vai estar lá no YouTube para as pessoas acompanhar na sua casa, do outro lado do mundo, quem quiser. Mas até que ponto, irmãos, nós deixamos de lado como igreja aquilo que precisa ser como priori na nossa vida para alcançar outras coisas? Porque de fato, se nós olharmos para a história, em muitos momentos eles não sentiam nada. Sim ou não? Não precisa ir muito longe. Tem pessoas aqui que tiveram pais e mães que adoraram a Deus e não tinham microfone. Sim ou não, irmãos? Não tinha microfone, não tinha uma guitarra, não tinha uma bateria, mas tinha um coração em chamas. Mas tinha um coração nele. A minha oração tem sido: Senhor, eu não quero estrutura sem a tua presença. Entende? Tudo isso só faz sentido, irmãos. Ei, tudo isso aqui só faz sentido se for com a presença dele. Quem está comigo nessa? Só faz sentido, irmãos. Tudo aquilo que nós temos só faz sentido se for com ele. Lembra de Moisés? Falando quando saiu do Egito: Senhor, não nos faça sair daqui se não for contigo. Eu não vou a lugar nenhum sem a tua presença. Talvez essa precisa ser a nossa oração. Fazer o que os outros fizeram que deu certo, o que a outra geração fez que deu certo. Eles oraram. A história fala, irmãos, que pessoas oraram. Teve pessoas que não viram o avivamento, irmãos, coletivo. Vamos lá, irmãos. Mas eles viviam uma vida avivada porque eles oraram. E às vezes a gente foca no coletivo e esquece do individual. Se eu focar no avivamento coletivo e querer, Senhor, vem, traga o mais que eu acredito, e esquecer que mais precioso do que o coletivo é o individual também. Tanto quanto, melhor dizendo. Por quê? Porque se Deus não fizer na minha geração, eu pelo menos consegui viver uma vida avivada com Ele.
de lado a oração, deixamos de lado aquilo que é precioso. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Ele vai dizer assim: olha, sede também meus imitadores, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim também andam. Ele está dizendo: olha, o exemplo que vocês têm visto em mim, faça também. Quantos testemunhos que a gente tem, irmãos, de pessoas que gastavam horas e horas de oração e buscavam a Deus, que sabe, queridos, através de oração o fogo caiu. Vamos lá. Nós precisamos voltar, irmãos, a fazer o que os outros fizeram. Isaac teve que desentulhar, sabe, queridos, tirar os entulhos dos poços e fazer aquilo que o seu pai Abraão fez. O que Abraão queria? Percebe que a vontade é a mesma. Abraão queria água, Isaac queria água. O que eu preciso, o que eu vou fazer precisa ter o mesmo sentimento, irmãos. Qual o sentimento? Eu quero Deus, e isso é Cristo me basta. Eu quero a presença dele de novo. Eu lembro, irmãos, de um tempo que Deus me trouxe uma repreensão muito grande, porque eu começava a ler a Bíblia para pregar e meditar nas Escrituras, Fernando, já pensando em pregar. E Deus me parou, irmãos, e falou assim: olha, você está errado. Você tem que ver a minha palavra para você se alimentar. Às vezes, irmãos, até a nossa motivação pode estar errada. Fazer a coisa certa com a motivação errada está errado. Nós precisamos fazer as coisas certas, com as motivações certas, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E a partir desse dia eu parei e falei: Senhor, me alimenta, eu quero o alimento diário que o Senhor tem para mim. Se isso vai se transformar numa pregação, eu deixo para o Senhor, mas eu quero o alimento que o Senhor tem para mim. Então alimenta a minha alma, faça de novo em mim, Jesus, comece de mim, a me quebrantar. Quebrantamento às vezes nós deixamos de lado. Salmo 34, 19 vai dizer, 18, 19 vai dizer que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Deixamos de lado o quebrantamento, irmãos. Quebrantamento, sabe, um espírito de humildade, é nós nos achegarmos diante dele e saber que, Senhor, eu não sei nada, não consigo fazer nada. Quebranta-me novamente. Faça jorrar rios de lágrimas nos meus olhos de novo. Batismo, talvez o que nós estamos precisando nesses dias é um batismo de lágrimas, irmãos. E nós voltarmos a chorar de novo diante do Senhor. Porque Joel, o que Joel vai dizer? Capítulo 2, versículo 17. Vamos lá. Joel 2,17. Ele vai dizer assim: olha, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entre ao alpendre e ao altar, e diga: poupa o seu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O cenário para Joel é o quê? Caótico. Logo depois do cativeiro babilônico, Joel está profetizando exatamente no momento em que as pessoas não queriam nada com Deus. E aqui, olha o que ele está dizendo: chorem de novo os ministros do Senhor, chorem entre o alpendre e o altar, chorem, derrame-se diante dele, façam o que os outros fizeram que deu certo. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho certeza, que se eu estou aqui é porque um dia alguém orou por mim. Se eu estou aqui nessa noite é porque um dia alguém clamou pela minha vida. Então vamos lá, nós precisamos clamar por pessoas. Nós precisamos, irmãos, voltar a jejuar. Precisamos voltar, irmãos, a nos reunir em volta da mesa espiritual, com o coração em chamas. Só iremos alcançar o avivamento
novo. Se nós voltarmos a fazer aquilo que deu certo, o que deu certo em todas as gerações, você acha que vai dar errado para nós? Em todas as gerações que experimentaram o avivamento, antes tiveram oração, antes tiveram entrega, antes tiveram quebrantamento, antes tiveram a vida de jejum, de, sabe, queridos, de a autonegação. Vocês acham que vai dar errado para nós? Por quê? Porque essas coisas, irmãos, são bíblicas. Deus, ele não contradiz a sua palavra. Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12, 13, vai dizer: e vocês passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor. Percebe-se, irmãos, que sempre será através do que ele entrega. Para finalizar, Jesus é a fonte de água viva. Jesus é tudo que precisa. A Bíblia fala que Isaac cavou, até chegar no lugar e falou: opa, esse poço aqui é nosso. Esquece, é nosso. Ninguém vai mais nos encontrar. João capítulo 7, versículo 37, no grande e no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé dentro do templo e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê no seu interior fluirão rios de água viva. Quem está entendendo isso? Jesus é a fonte de água viva que nós precisamos. Ele é a água que mata a nossa sede. Agora, irmãos, o avivamento que nós precisamos é Jesus. É a sensibilidade por Jesus de novo. Existe uma bênção em perseverar em cavar poços, desentulhar os poços, cavar de novo, cavar de novo, cavar de novo, até que a água jorre para nós eternamente. E sabe de uma coisa? O próprio Jesus te ajuda a desentulhar com as ferramentas espirituais. Tudo aquilo que o inimigo tentou entulhar, Deus vai nos dar o desejo para poder continuar. Percebe que eu não estou falando aqui força, eu estou falando aqui o desejo, porque o desejo para Deus é o suficiente para transformar a sua vida. O desejo, se você tem um desejo no seu coração, ele vai te mover para continuar. Em um momento que ele vai fazer com que a água jorre novamente. Agora, como igreja, o que nós precisamos? Perseverar na oração, perseverar no jejum, perseverar na comunhão, perseverar, irmãos, daquilo que o inimigo não quer que você persevere, perseverar em congregar, perseverar em gastar sua vida com Jesus, perseverar, queridos, mesmo que o outro não queira, mande uma mensagem lá: olha, Jesus te ama, e nós estamos aqui orando por você. É assim comigo, irmãos. Chegou um determinado momento na minha vida que também não queria nada não, e Deus usou pessoas para perseverar lá. Vai chegar uma hora que eu creio, irmãos, que nós vamos experimentar. E eu creio que está próximo, porque existe uma palavra que eu acredito muito, irmãos, que o inimigo, ele não taca pedra na árvore que não dá fruto. Eu vi um dia uma pessoa falando isso, e eu abracei isso, sabe que ele dizia uma verdade. Se estamos sendo atacados, se estão tentando entulhar os seus poços, fique tranquilo, a água vai jorrar na sua vida. Se o inimigo está tentando lá entulhar o poço que você tanto cavou, fique tranquilo, a água vai justificar quem está contigo. O meu lugar, entende? É a água. Percebe que ele cavou no lugar? Não, aqui é meu. Aqui é meu, não, aqui é meu. Aí ele falou: não, os filhos de Deus, não, peraí. Foi para outro lugar, cavou ali, deu água. Até que chegou um momento que eles falaram assim: ei, Deus é com eles.
Geis. Não adianta, porque a presença vai sustentar o que você carrega. Eles podem tentar entulhar os poços, falar mal. O inimigo é assim, eu não estou falando de pessoas, falar mal de você, fazer motim contra você lá no trabalho. Entende? A água vai jorrar. Ei, a água vai jorrar. E as pessoas, o inimigo, vão ter que reconhecer: Deus é com ele, Deus é com ela, porque aonde ele coloca, ela coloca a mão, a água jorra, porque Deus é com ela. Ei, eu preciso desse Deus que essa pessoa carrega. Podem tentar entulhar os seus poços. Há um avivamento que precede aos cavadores de poços. Quantos cavadores de poços tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Ei, há uma bênção sobre a sua vida. Há uma bênção para ser liberada sobre essa igreja. Hoje eu estou aqui para profetizar isso. Há uma bênção para ser liberada sobre a sua casa, sobre a sua família. Há uma bênção para ser liberada sobre essa cidade. Pessoas vão procurar você. Pessoas vão pedir oração para você. Por quê? Porque a água que vai matar a sede se chama Jesus, e que você carrega. Será vassoura e palavra cheia. Não desista, continue segurando na mão dele, porque ele está te dizendo nessa noite: eu sou suficiente para a sua vida, eu sou suficiente para a sua casa, eu sou suficiente para o seu trabalho. Tudo aquilo que você precisa tem um nome, e esse nome é Jesus. Ele vai na frente da sua batalha. Eu quero te dizer isso nessa noite: Deus está guerreando por você, e você vai voltar a viver, ou vai experimentar daquilo que os céus têm para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós queremos experimentar. Queridos, tem pessoas assim aqui nessa noite, assim como eu, que muitas das vezes pensou em desistir. Eu quero te dizer: persevere, graça na sua vida com Jesus. Foi Ele que te chamou, Ele te garante. Tem pessoas aqui nessa noite, queridos, que vêm para cá desanimado. Jesus Cristo vai fazer jorrar uma água na sua vida nessa noite, e você vai voltar a queimar a vassoura e a lava cheia pela presença dEle, porque é Ele que te chama a vassoura dEle, mamás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Quero convidar um instante de louvor aqui na frente para nós. Encerramos esse culto adorando a Ele. Deixa o Senhor abrir nosso coração. Se você quiser vir aqui à frente, irmãos, todos vocês, venham aqui à frente. Esqueça de tudo, vem aqui à frente. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos finalizar esse culto buscando a presença dEle. Irmãos, nós não temos mais nada. Nós não temos mais nada, queridos, apenas a presença dEle. É apenas a presença dEle. Eu quero dizer, a presença dEle é suficiente para nós. Quando tudo perdeu sentido, quando tudo acabar,